Meus amados, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos dar um amém de quem está aqui. Amém? Amém. Meus queridos, eu quero agradecer ao pastor Aldo, a missionária Cristina, pela bondade e a generosidade de convite em estar aqui com os irmãos hoje, compartilhando dessa semana teológica. Para nós foi uma alegria e um privilégio muito grande. E também poder voltar a Natal, né, uma cidade onde eu morei quase 17 anos, e também foi nos dado um tema, e eu gostaria que os irmãos orassem para que nós pudéssemos trazer aquela palavra que Deus tem para os nossos corações. Gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, os versos 1 e 2, aonde está escrito: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, obrigado, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Verso 2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos dizer todos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus amados, eu fiquei surpreso quando eu li o tema acerca dessa conferência teológica, pela seriedade, pela gravidade, é um tema pouco falado em nossos dias, e eu me senti desafiado a contribuir com os irmãos na nossa reflexão nessa noite. Nós sabemos que quando a Bíblia diz que a nossa mente deve ser renovada, e isso traz como consequência uma transformação para a nossa vida, a gente pode ver, irmãos, que uma das experiências mais difíceis, mais complexas da vida cristã, que se torna uma batalha diária, é a batalha pela renovação da nossa mente. E antes de nós começarmos a falar sobre o tema, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira delas é que uma semana teológica para um seminário como este, para uma equipe de professores de teologia, para alunos de teologia, para a igreja aqui representada, pode ser, meus amados, uma experiência extremamente edificante, uma experiência muito rica, tendo em vista que é uma oportunidade onde a gente pode refletir, onde a gente pode parar, repensar alguns caminhos errados, algumas encruzilhadas, alguns desvios que nós tomamos ao longo da nossa caminhada, ou em um dado ponto da nossa caminhada. Então, uma experiência como essa, uma semana teológica, sempre é uma semana enriquecedora para as nossas almas. Por outro lado, meus amados, também, para alguns, essa semana pode não representar muita coisa. Uma reflexão teológica, ela pode servir apenas para tornar a mente mais crítica, no sentido de não estar aqui para se alimentar espiritualmente, mas estar aqui para procurar brechas, para criticar modelos de igreja, disso, daquilo, outro, porque esse é um desafio dos nossos dias, o desafio de levar o estudo da palavra de Deus, o conhecimento teológico, a produzir efeitos que Deus tem em seu coração para conosco. Infelizmente, alguns estudantes de teologia, quando saem do seminário, eles não saem muito crentes. Não é que o seminário tenha tirado a fé, como muitas pessoas pensam, não é que o seminário tenha abalado a fé, mas em algum momento, no estudo, no contato com a teologia, alguns alunos, eles ficaram empolgados demais, e eles se tornaram críticos, eles se tornaram inflados, se tornaram arrogantes, achando detentores de um certo conhecimento. Não é o seminário
nem é a teologia quem faz isso, mas é a maneira como muita gente lida com o conhecimento. Isso não acontece apenas com quem estuda teologia, isso acontece também com quem lida com outros conhecimentos em outras áreas. Então, um congresso como esse, uma conferência como essa, meus amados, ela tem a sua relevância por algumas razões. Uma delas é que a teologia, ela não é uma coisa abstrata que está em uma esfera ou em uma atmosfera distante do nosso cotidiano. Pelo contrário, deve haver uma conexão com aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda, com o nosso viver diário e especialmente com a prática da nossa vida cristã. Também o estudo da teologia, o conhecimento que os irmãos têm adquirido aqui nessa semana e ainda vão adquirir, deve nos tornar mais humildes, deve fazer com que nós saiamos daqui mais santificados e também com o nosso desejo de buscar mais ao Senhor. Se isso acontecer, irmãos, eu tenho certeza que o objetivo, a finalidade de um encontro como esse, ela foi cumprida. Mas, embora os esforços da direção sejam nesse sentido, nem sempre a gente aproveita da maneira santa, da maneira cristã, como Deus coloca as coisas diante de nós. Então, eu gostaria de deixar essa observação, que você saia daqui nesta semana com um compromisso de ter uma vida mais próxima do Espírito, uma vida mais distante da carne cada vez mais. Então, vamos lá. O tema que nos foi dado é a mente do Espírito. Esse é o tema da nossa conferência teológica. E aí, esse tema ele foi subdividido em algumas áreas, pelo que eu vi no cartaz, na propaganda, e me coube falar sobre a mente carnal. E quando nós pensamos numa mente carnal, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Quando você pensa numa mente carnal, o que lhe vem à mente? O que é uma mente carnal? Eu posso até, irmãos, arriscar alguns palpites. Por exemplo, talvez a mente carnal para você seja aquela mente voltada para o sexo, para a sensualidade, para o erotismo. Então, falar em mente carnal é pensar num crente que vive com o sexo na cabeça, com imagens erotizadas. Isso é uma expressão de uma mente carnal. Ou, para outros, talvez quando pensa numa mente carnal, você pensa em sentimentos de ódio, em explosões de raiva e de outras emoções negativas. Ou você pensa num crente que vive na prática de um pecado moral. E isso é a consequência de uma mente carnal. No entanto, irmãos, nós não precisamos ser imorais para termos uma mente carnal. Nós não precisamos, irmãos, deixar de ir aos cultos, de contribuir financeiramente com a igreja para ter uma mente carnal. Você pode ser um crente que não esteja atrelado a nenhuma prática pecaminosa no campo moral. Você pode ser um crente para a igreja correto, que cumpre as exigências da igreja, que cumpre as normas internas e externas da igreja. Um crente que pode até ter uma família estabilizada, um crente que é bem-sucedido na liderança, nos cargos, nos ofícios que você ocupa dentro da igreja, mas isso não garante que você não tenha uma mente carnal. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a igreja passou muito tempo mesmo, pregando contra a carnalidade e em favor da santidade. Mas a igreja atacava a carnalidade, e a carnalidade para a igreja era algo que se restringia não necessariamente àquilo que a Bíblia chama de carne, aquilo que a Bíblia chama de pecaminoso, se restringia a alguns fatores externos. Por exemplo, a igreja passou muito tempo atacando a roupa, as vestimentas, especialmente as vestimentas mulheres, combatendo fofoca, disciplinou muitos crentes por terem ido ao cinema, por terem jogado bola e por aí vai. E a igreja fez isto, irmãos, e aí, o que a igreja fez ela terminou reduzindo o conceito de pecado a algumas práticas externas, mas ela não corrigiu a essência do pecado, que é a mentalidade do pecado. E aí, meus amados, para ser santo no conceito de algumas igrejas, era necessário cumprir uma lista de proibições, algumas delas sem sentido algum.
Então, um crente que usasse certas roupas, que não cortasse o cabelo, que não utilizasse maquiagem, que as mulheres que usassem um certo tipo de vestimenta, eram mulheres santas. Parece que quanto maior o cabelo, maior a santidade. Então, as mulheres, os rapazes que viessem para a igreja com aquela roupa bem social, de preferência de paletó para os cultos da semana, era um rapaz santo. Eu já ouvi muita gente dizer, minha filha é uma moça santa, olha como ela se veste, olha o cabelo dela, nunca vi uma tesoura, e também nunca vi um salão, realmente nunca vi uma tesoura, um pente e outras coisas mais, mas eu não estou aqui para falar de estética, de beleza, estou aqui para falar da mente carnal. E aí, meus amados, isso terminou se tornando uma armadilha do diabo, uma armadilha, por sinal, muito eficiente para enganar a igreja, mantendo crentes comuns, mantendo líderes, não é? Que, embora tivesse uma prática religiosa correta, uma prática moral correta, porém, eles tinham uma mentalidade carnal, a semelhança de um grupo religioso que muito incomodou, que muito deu trabalho ao Senhor Jesus em seus dias, que foram os fariseus. Os fariseus, eles tinham esse estereótipo, eles tinham esse modelo de vida. Eles se preocupavam com a aparência, eles tinham toda uma coreografia religiosa para os seus dias, se mostravam pessoas zelosas, guardiãs da lei, dos preceitos divinos, mas uma vez Jesus disse que eles eram vazios, e não só vazios. Esse vazio foi preenchido pela podridão, quando Jesus os comparou a sepulcros caiados, que por fora eram bonitos, eram esteticamente agradáveis dentro de um cemitério, mas por dentro só tinha morte, por dentro não tinha nada de relevância, não tinha vida. Mas eles tinham uma prática religiosa, contudo, com uma mentalidade carnal. Mas o que é uma mente carnal? E como se manifesta esse tipo de mentalidade carnal? Quais seriam, então, irmãos, os sinais de que temos uma mente formatada nos moldes da carne? E aí, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns sinais de uma mente carnal. Uma mente carnal, irmãos, ela se manifesta quando a lógica humana é ilógica para Deus. A mente carnal nem sempre vai se manifestar através de um pecado moral. Você pode nunca ter se envolvido em um pecado moral, um adultério, uma fornicação. Você pode nunca ser apanhado numa embriaguez, num roubo, mas isso não significa que você não tenha uma mentalidade carnal. Por exemplo, irmãos, nem toda lógica humana se harmoniza com a palavra do Senhor. O Senhor disse, no livro do profeta Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Então, a gente vê na Bíblia algumas lógicas que, embora sejam lógicas na concepção humana, mas elas revelavam uma mente pecaminosa. Por exemplo, a lógica da tentação. Veja, irmãos, em meio às necessidades urgentes pelas quais o Senhor passava, então o Senhor ele precisava de uma provisão urgente, e essa provisão estava em suas mãos, estava em si mesmo, porque a proposta do diabo foi: usa o poder que tu tens como filho de Deus, o poder da tua divindade para transformar essas pedras em pães. Onde é que está a lógica disso aí, irmãos? Jesus está há 40 dias faminto. Ele entra no jejum, e ele passa aquele tempo sem comer. Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, como João o descreve. E aí Satanás diz: olha, é razoável, você está com fome, está distante da cidade, talvez até você não consiga, devido à fragilidade, à fraqueza do seu organismo, chegar até uma cidade, até uma padaria, para comprar pão. Para que correr esse risco se em você existe o poder da divindade para pegar uma pedra dessa e transformar num pão?
Aqui em Natal tem umas padarias que, quando eu morava aqui, eu até evitava entrar em algumas delas. Não vou citar o nome porque não é nenhuma patrocinou esse evento e não merece citar o nome. Mas tem umas padarias que quando você entra para comprar um pãozinho daquele francês, você sai com a feira. Tem pão com queijo, com aquela coisa. Não vou nem falar que dá vontade de já tomar um café aqui. Às vezes, irmãos, né, eu tenho uma paixão por pão. Eu fico pensando, graças a Deus, eu nem tenho o poder de transformar pedras em pães, e o diabo nunca me fez essa tentação. Justamente porque eu não tenho poder para isso, porque eu acho que seria difícil demais para mim, né, sabendo que eu poderia fazer isso, eu fugir dessa tentação, porque, e ainda mais com fome, aquele pãozinho de 4 horas da tarde, bem quentinho, né, queimadinho assim, com a manteiguinha, um copinho de café, ô glória. Quantos podem dar um glória aqui, irmãos? Né? É uma maravilha. E aí Satanás usa lógica. Jesus, tu estás com fome, tu estás fragilizado, imagina se tu desmaiares aí antes de chegar na padaria. Então, não perca tempo, pega esse poder que é inerente a ti mesmo, pega esse poder e transforma em pães. Essa é a lógica. Meus amados, nem sempre a lógica humana ela é coerente com o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós caímos em pecado e revelamos uma mentalidade pecaminosa, porque nós seguimos a ordem dos fatos, a lógica dos fatos. Jesus disse: Satanás, essa é a tua lógica, satisfazer a fome, o desejo, a necessidade física. Mas na lógica de Deus diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso o homem viverá, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Satanás, ele tentou manipular o Senhor Jesus para que ele usasse de forma leviana e de forma a promover-se o poder de Deus. Há muita gente, irmãos, querendo ser usado pelo Senhor, ou querendo ser usada pelo Senhor. Há muita gente querendo poder e buscando poder nos cultos. Senhor, me enche do teu poder, me enche da tua glória. E não é errado nós pedirmos que o Senhor nos encha, que o Senhor derrame poder para nós o servirmos melhor, de maneira nenhuma. Mas acontece, irmãos, que muitas vezes esses poderes espirituais que nós estamos buscando, essas oportunidades para servir a Deus, entre aspas, elas não passam de desejo escondido, camuflado, de nós aparecermos, de nós manipularmos o povo de Deus, de nós ascendermos a determinados cargos. Embora a igreja precise de pessoas para ocupar tais cargos, às vezes a mentalidade com que nós nos aproximamos deles revela uma mentalidade carnal, um desejo de mandar, de manipular, de nos sobrepor, de aparecer no reino de Deus. E foi isso que o Satanás propôs ao Senhor. Há também, irmãos, falando da lógica humana, quando ela é ilógica para Deus. O que dizer, irmãos, acerca do cuidado com o bem-estar do Senhor? É interessante, irmãos, que quando nós olhamos, Jesus anuncia a sua prisão e morte, e ele diz: olha, o Filho do Homem vai acerca dele, porque acerca dele está escrito. E Jesus tinha alguns companheiros. Olha que coisa linda. E ele começa a dizer: o Filho do Homem vai ser entregue, ele vai ser agredido, vai ser violentado, ele vai ser esbofeteado, ele vai ser julgado, ele vai ser entregue para ser morto. E um dos seus companheiros, cheio de amor, ele se coloca no lugar de um defensor de Jesus, ele diz: Senhor, que isso nunca te aconteça. Por trás daquelas palavras, irmãos, estava a lógica do homem. Senhor, nós estamos aqui para te proteger. Se aparecer um cara aqui para te prender, a gente dá uma voadora nele, a gente resolve aqui isso aqui, a gente resolve no tapa isso aqui. Mas, enquanto nós estivermos aqui, ninguém vai pôr as mãos no Senhor. O que você diria de um companheiro assim? Caramba, olha, a gente tem uns amigos, eu sempre fui franzino assim, tá? Mas tem uns amigos, né, que são aquelas toras, né? Você andar com um cara daquele ali,
Não é? Você tem um genro daquele ali, você é a filha, aleluia, meus netos. Mas quando você tem um amigo que diz, ó, estou contigo. Tem um rapaz lá em João Pessoa, que ele brinca muito com os outros, ele é muito forte. E às vezes ele chega para a gente assim, diz, ó, estou contigo. Aí se alguém chegar aqui, eu fecho aqui a rua aqui, por você. Isso pode ser bonito. Alguém que cuida de nós. Alguém que se interessa pela nossa integridade física. Mas na mente de Cristo, ele viu por trás daquelas palavras bonitas, que revelavam cuidado, ele viu uma grande armadilha de Satanás, ele disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas que são de Deus, mas das que são do homem. Jesus não estava ali para ser protegido nem guardado, ele estava ali para ser entregue. Ele disse, o Filho do Homem vai, porquanto acerca dele está escrito, é a mentalidade de Deus, se contrapondo à mentalidade carnal. Quando o Senhor repreendeu Pedro, Pedro não estava cometendo um pecado de um ato imoral, ele estava simplesmente com a sua mentalidade desalinhada. A sua mentalidade saiu dos trilhos, dos propósitos eternos de Deus, que era entregar Jesus. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esta é a lógica de Deus. A lógica do homem era proteger Jesus, guardá-lo. Tanto que Pedro demorou a entender isso, que quando Judas chega ali no jardim, com os seguranças, com os soldados para prenderem Jesus, Pedro então, e ele se lembra do seu espírito guardião, protetor, e ele vai lá e decepa a orelha de Malco, o soldado. Mas Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada. Pode até ser bonito a tua atitude, mas ela é a expressão de uma mente carnal, porque a minha hora chegou, e eu serei entregue para a redenção do homem, porque para isso eu vim, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos também a lógica humana se contrapondo à vontade de Deus. Naquela famosa expressão atribuída a Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Na verdade, ele não usou nesse sentido, apesar de ele ter dito essa frase no seu livro, O Príncipe. Mas é interessante, irmãos, que muitas vezes, no serviço a Deus, no zelo para com Deus em nosso trabalho, nós como líderes, como pastores, como seminários, residência dos pais de Davi, ele é aclamado rei, ele é ungido rei. Mas ele era um rei apenas de direito, mas ele não era ainda de fato, porque Saul estava no trono. Preste atenção nisso, irmãos. O que é uma mentalidade carnal? Davi, possuía um exército particular, seus valentes. E a bravura de Davi, o seu patriotismo, o seu interesse pelo bem-estar da nação, demonstrado ali naquela batalha contra Golias, provocou em Saul uma inveja muito grande. E Saul então passa a perseguir Davi. E não só a persegui-lo, mas ele intenta contra a sua vida várias vezes, tentando matá-lo. E em contrapartida, Davi teve muitas oportunidades, irmãos, para tirar a vida de Saul. Ele tinha um comandante muito eficiente, chamado Joabe, e por vezes Davi, com a sua astúcia, com seu espírito guerreiro, com as suas estratégias de guerra, esteve com Saul em suas mãos. Teve a oportunidade de encravar uma lança no peito dele, teve a oportunidade de matá-lo por várias vezes, mas ele não fez. Ele poderia ter dito, o trono é meu, eu estava em casa, Deus mandou o profeta, o juiz Samuel, para me ungir, então eu tenho que pôr fim a Saul, para que a vontade de Deus seja feita. Essa é a lógica. Mas, irmãos,
Louvado seja Deus, que a mente de Davi, neste caso, era uma mente santa. Ele disse: eu não tocarei no ungido do Senhor. Se Deus quiser me dar o trono, Ele tem os meios de fazer isso, mas eu não vou usar armas de sangue para conquistar algo que Deus está querendo dar a mim. No tempo certo, Deus vai fazer. Então, irmãos, uma mente carnal, ela é revelada quando a lógica humana, ela não se harmoniza com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós manifestamos uma mentalidade carnal quando nós somos sutilmente distraídos das coisas de Deus. Uma mente distraída é uma mente carnal. E como é que acontece essa distração, irmãos? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto. O Senhor Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros aonde? Nos céus. Ricardo Mariano, um ateu, ele escreveu um livro sobre o movimento neopentecostal. E ele diz que o movimento neopentecostal fez uma inversão nas Escrituras. Uma inversão de valores. Trocou a Canaã celestial, trocou o leite e o mel da terra prometida pelos prazeres temporários do nosso mundo aqui da terra. E aí, irmãos, nós nos tornamos cristãos consumistas. Mas nós não só consumimos coisas materiais, como também nós consumimos um tipo de produto travestido de espiritualidade. Por exemplo, os irmãos já notaram como a busca frenética por posições no meio evangélico tem revelado uma mentalidade tão carnal nas nossas igrejas, no meio da liderança? São pessoas que elas nunca vão derrapar na fé, no sentido moral. Mas elas expressam a mentalidade carnal. Quando? Quando elas consomem cargos, consomem posições. Tem crente que só frequenta a igreja quando lhe é dado um cargo para ele fazer alguma coisa. Quando vem uma eleição, cada igreja tem a maneira de colocar gente aí nos cargos, um é por indicação, outros é pelo voto democrático e tal. Mas quando chega o final de ano e um crente ele não ascende a alguma posição, ele se afasta. E ele se coloca num pedestal, atrás de mimo, atrás dos holofotes, isso dá uma dor de cabeça para o pastor, para os líderes. Aquele crente, ele nunca adulterou, ele nunca foi pego num bar com um copinho de aguardente, mas ele tem uma mente carnal. A sua mente é vil perante Deus. Ele se distrai consumindo coisas para alimentar a carne. Nós consumimos, irmãos, manifestamos esse consumismo através das programações e entretenimentos que substituem a adoração, substituem a pregação da palavra de Deus, substituem, irmãos, tantas coisas em nossos cultos. Estamos empanturrando nossas ovelhas, os membros, com programações para tornar os nossos cultos mais atraentes, porque senão o povo vai embora. A gente não passa tanto tempo orando, porque as irmãs vêm com uma roupa muito bonita, né? E nossas cadeiras são mais confortáveis. Se ajoelhar, pega mal, né? Meu calçado, aquele escarpão que eu comprei daquela loja ali do shopping, muito caro. Então, minha roupa, minha calça, essa calça aqui é uma calça finíssima, não é? E também algumas irmãs vêm com a roupa tão apertada que, se ajoelhar, pode acontecer um acidente grave com seus trajes. A verdade é, irmãos, que nós enchemos
os nossos cultos com programações que não tornam a igreja melhor, que não muda a mentalidade, só faz deixar a mentalidade cada vez mais distraída das coisas de Deus e atolada nesse modelo carnal. E até aqui eu não estou tratando de nenhum pecado moral. Eu estou falando de fatos do cotidiano, de coisas que revelam muito bem a mente carnal que nós temos. Em terceiro lugar, nós revelamos uma mentalidade carnal quando nós nos afastamos das práticas devocionais. Meus irmãos, uma forma muito sutil de Satanás dominar a nossa mente, também ainda nos distraindo, é quando nós substituímos a essência pela forma. Quando nós substituímos o conteúdo pelo rótulo. Então, como é que isso acontece muitas vezes? Isso às vezes se manifesta através de um ativismo desenfreado em nossas igrejas. Se tem uma estratégia que Satanás usa, ou utiliza para mexer com a nossa mentalidade, é fazer você acreditar que quanto mais você fizer, melhor. Porque quando você se envolve demais, você fica sem tempo para orar, para ler a Bíblia. Você está tão preocupado com tal programação. Tem gente preparando o sermão sem nem orar a Deus, pedindo uma palavra. O sermão é uma coisa tão técnica. É uma coisa assim tão, quase uma ciência exata, que se eu juntar um pouco disso, com um pouco daquilo ali, com a técnica de interpretação, com a hermenêutica, com isso, com aquilo outro, vai sair um sermão. E aí eu sei trabalhar, eu sei como colocar, como enfeitar esse texto, eu conheço a minha igreja, eu sei o que o povo gosta de ouvir. Domingo eu vou fazer o povo chorar na igreja. E você vai lá e manipula. Eu não preciso necessariamente do Espírito Santo para fazer isso. E aí, irmãos, a gente começa e passa tempo programando, e vem para a igreja, e decora daqui, chama dali, uma ligação, um WhatsApp, e vai. E a gente percebe, irmãos, a gente não percebe que nós deixamos o Senhor. A gente não tem mais tempo para orar a Deus. A gente não tem mais tempo para ouvir o Senhor. Estamos como aquela Marta, querendo fazer mil e uma coisas, querendo agradar a Deus, simplesmente com aquilo que nós fazemos, nos esquecemos de que mais importante do que fazer é ser, é cultivar a essência. E essa essência é cultivada como Maria o fez, se assentando aos pés do Senhor, parar, sair da barulheira, da zoada do ativismo, para ouvir o Senhor. Infelizmente, irmãos, nossas igrejas, e aqui eu peço permissão aqui ao pastor, aos pastores aqui da missão, eu não sei como é que funciona a questão da escolha de um pastor na igreja de vocês. Na igreja congregacional, é através de uma eleição que a igreja faz. Mas é interessante que nessas eleições os pastores são apresentados. E o que a igreja leva em consideração é o nome. É a folha de serviço prestado que o cara tem. A igreja não quer saber se ele ora, se ele é um homem de oração, se o seu coração tem mágoa, se ele não fala com os colegas. A igreja não quer saber se ele é arrogante, se ele é metido. A igreja não quer saber como é, quanto tempo ele passa em oração, se ele tem uma prática devocional diária, disciplinada. Não. Você é de qual igreja? Quantos membros a sua igreja tem? Quantos trabalhos você abriu? Às vezes ele até abriu trabalho sacrificando a família, sacrificando os filhos, ausente. Ele sacrificou, realizou muitas coisas, mas ele nunca orava, nunca buscava Deus, ele ia levando, empurrando com a barriga, porque a igreja gosta disso. A igreja gosta de barulho, ela gosta do anjo movendo as águas. A igreja não tem paciência
para esperar por Moisés 40 dias no monte buscando a Deus. Ela prefere uma zoada, um barulho, um entretenimento. E isto é típico de uma mentalidade carnal. E ela vai nesse ritmo. Faz as programações mais bem elaboradas, mais bem suntuosas, mais bem sofisticadas que nós possamos imaginar. Mas que quando a gente espreme, não tem quase nada de Deus ali. Porque falta o suprassumo. Falta a glória de Deus, falta a presença de Deus. Existem trabalhos, irmãos, que não foram feitos debaixo de oração. Trabalhos que foram copiados, que foram imitados, que foram improvisados, para manter uma estrutura, para atrair um grupo, ou para manter a minha imagem. Isso é a expressão de uma mentalidade carnal. Você tem uma mente carnal? O que é isso, pastor? Falta de respeito é essa? A gente está tão bem aqui na nossa conferência teológica, e você vem aqui perguntar se eu tenho uma mentalidade carnal? Eu não estou perguntando se você adulterou. Eu não estou perguntando se você roubou. Estou perguntando como é que você lida com a lógica? Como é que você lida com as coisas de Deus? Como é que você olha para as coisas de Deus? Nossa irmã leu aqui na leitura devocional, na carta de Paulo, no capítulo 2, na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, elas não têm lógica. Mas o homem espiritual, ele entende. É ver como Deus vê. E aqui eu quero caminhar para o fim. Como é, irmãos, então, que nós podemos nos contrapor a essa mente carnal? Embora não seja o meu tema, se não me engano é amanhã que vai falar sobre a mente de Cristo, não me lembro agora. Mas, irmãos, quando você tem um tema, a mente do Espírito, e em seguida você tem um subtema, a mente carnal, você já vê aí uma contraposição. Você já vê aí duas coisas antagônicas. E eu acredito que é bom que nós reflitamos acerca das evidências de uma mentalidade carnal, para que a gente possa conduzir a nossa mente para aquilo que nós lemos no começo em Romanos capítulo 12, versículo 2. A renovação da vossa mente. E aí, meus irmãos, o remédio para uma mente carnal está escrito na palavra do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo, ele emprega a palavra metamorfê. Ele está dizendo que nós não devemos usar a forma do mundo para formatar a nossa mentalidade, mas a nossa mente, ela deve ser moldada pela palavra do Senhor. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os vossos pensamentos, os meus pensamentos, os vossos pensamentos, diz o Senhor. E aqui eu quero fazer algumas observações. Por que é tão difícil nós encontrarmos crentes com uma mente renovada? É muito difícil. A mente renovada, irmãos, muita gente pensa que Deus vai renovar a sua mente de uma forma mística. Você vai fechar os olhos, o Senhor vai lá e vai fazer um reboliço na sua cabeça. Deus não faz isso. Quem faz isso é um mau cirurgião.
A mente de Cristo é implantada em nós através da palavra do Senhor. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é a maneira como Cristo pensa. A mente de Cristo é a maneira como Cristo se comportava. São as suas palavras. E as suas palavras são a sua palavra. A palavra de Deus. A mente de Cristo, irmãos, é implantada em nós através da nossa submissão. Quando nós paramos de discordar, de viver a nossa vida, de fazer prevalecer as nossas emoções, a nossa vontade, e nós alinhamos a nossa maneira de pensar ao pensamento de Deus que está revelado em sua palavra. Foi difícil para Pedro entender que o que Jesus precisava naquele momento não era de um guarda-costas. Jesus não estava precisando de seguranças, de leões de chácaras para defendê-lo. Jesus tinha que ir para a cruz. Ele tinha que ir para o Calvário. Ele tinha que enfrentar a morte, porque enfrentando a morte, ele se tornaria para sempre o Salvador da humanidade, dos salvos, dos cristãos, daqueles que um dia viriam a crer, pelos quais semanas antes ele havia orado, ele havia intercedido lá em João capítulo 17. Pedro não conseguiu entender. Embora ali no jardim, embora dias atrás ele tivesse sido repreendido pelo Senhor, mas ainda assim, no Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras, ele vai lá e decepa a orelha de Malco. Por que, irmãos? Porque a mentalidade de Pedro ainda não havia sido aliada à palavra do Senhor. Dias depois, Pedro tem aquela experiência lá em Atos capítulo 2, onde ele é cheio do Espírito Santo. Algumas coisas começam a fazer sentido na sua mente, quando eles são rotulados, são taxados, acusados de embriaguez naquela hora. Ele diz, não se trata nada disso. A sua mente começa a ser iluminada para entender os propósitos eternos de Deus. Ele diz, isso é o que foi dito pelo profeta há quase 700 anos atrás, o profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro começa a falar e ele prega, 3.000 almas se convertem, dias depois mais 5.000 almas. Pedro então é preso. Quando ele ora, quando ele cura, pelo poder do nome de Jesus, aquele coxo lá na entrada do templo. E aí, meus irmãos, Pedro é ameaçado, depois de uma surra que ele leva junto com João, e ele é intimidado a se calar. E aí ele não pensa mais na espada, ele não pensa mais na própria pele, ele diz, importa antes obedecer a Deus do que os homens. E ele diz, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ele começa a entender a dinâmica do Espírito de Deus, louvado seja o Senhor. Nós precisamos, irmãos, vencer a batalha contra uma mente carnal. Nós precisamos, irmãos, fugir das distrações. Pastor, eu estou tão ocupado assim, que faz dias que eu nem oro, mas a festa do departamento vai ser uma bênção. Oh glória, estou sentindo, pastor. Ainda que Jesus não esteja presente. É pesado, não é, meu irmão? E não é Manuel que está dizendo. Quem sou eu para dizer que Jesus não está presente? É Jesus quem diz, eis que estou à porta e bato. E só se bate numa porta quem está do lado de fora. E Jesus disse isso a uma igreja. Eu estou à porta batendo. Domingo,
eu estava pregando, eu disse, eu vou preparar um sermão sobre isso aqui, eu vou orar a Deus. Eu fiquei pensando o que aquela igreja fazia, as portas fechadas, sem Jesus dentro. Isso é engraçado, né? Não, imagina a cena, Jesus batendo, e os crentes lá dentro sem ele. Dá para entender uma igreja sem Jesus? Dá para entender? Dá. A Bíblia diz que tinha. Eis que estou à porta e bato. E Jesus parece, aí é o meu raciocínio herético dizendo, ele parece estar ironizando. Se alguém que está aí dentro da igreja ouvir a minha voz, que eu estou falando aqui fora, se Jesus está lá fora e o povo está ouvindo lá dentro, eles estavam ouvindo quem? Eles estavam falando do quê? Fazendo o quê? Sem a presença de Jesus. Tem muito culto, irmãos, que a gente começa sem Jesus chegar. É forte isso, né? Meu irmão, eu queria ser mais ameno, mas o irmão foi mais crente do que eu. Não é pena que o microfone não está aqui. O irmão foi mais crente do que eu não queria, né? Mas eu vou dizer o que ele disse, né? Começa e termina sem Jesus começar. E parece que a igreja fica bem com isso. Contanto que dê certo. Eu ouvi de um pastor, que já está na glória, ele disse que um jovem pobre, né, que andava com uma roupa muito simples, um calçado muito simples, ele ouviu uma pregação passando em frente à igreja, parou, a igreja bonita, luxuosa, né, só frequentada pela a elite da sociedade. E ele se converteu, ali na porta ouvindo, e começou a entrar na igreja. Só que ele não tinha uma roupa, não é, que compatível com a dos irmãos que frequentavam aquela igreja. E aí os oficiais, pastor, ele quer se batizar, quer ficar aqui, não deixe não, dá um jeito aí e tal, tenta. E foram cozinhando aquele irmão, né, pastor, tem um jeito para fazer isso, e vai ali e tal, os oficiais também, e a membresia e tal. E ele, aí, pastor, quando é que eu vou ser apresentado para ser batizado? Meu irmão, tenha calma e tal. E um dia ele orou a Jesus, dizendo, Senhor, tanto que eu quero fazer parte da tua igreja, eu não entendo por que eles não deixam. E o Senhor disse para ele, meu servo, há tanto tempo que eu também quero fazer parte daquela igreja, e eles não me deixam, quanto mais a ti. Então, né? Pega a ficha, né? Concluindo, irmãos, ter uma mentalidade carnal necessariamente não significa viver na prática de um pecado moral. Podemos reproduzir em nossos dias a experiência dos fariseus, aparentemente zelosos da lei, guardiões da lei de Deus, mas com a mentalidade totalmente desalinhada da santa palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de nós termos a experiência constante, a experiência contínua do Espírito Santo, de renovar a nossa mente, através da sua santa e gloriosa palavra. Que Deus nos abençoe.